Oi. Olha quem tá aqui. Esse neném hoje tomou vacina. Ó. Nem tchum. Bateu a perna, tomou vacina, foi no pediatra. A mamãe tá só o pó. O neném tá ali brincando com as coisas. Coisa mais linda de mamãe. Estevão. Não. Tá nem aí. Tá muito concentrado brincando. Então. Ontem mamãe ficou o dia quase todo. Quer dizer, o dia todo disponível pra mamãe, né? Tentando esvaziar o celular. Não conseguiu. Só o suficiente pra conseguir gravar algum outro vídeo. Ontem, isso, né? Terça-feira. Hoje. Isso eu consegui subir daí o vídeo que eu tinha gravado na segunda. Aí na quarta-feira, que é hoje, ou foi, tanto faz. A gente foi no pediatra de manhã. Aí a mamãe foi bater perna com o neném. Foi no mercado, foi lá na Lojas G, porque eu falo G-Fonte, mas não é G-Fonte, é Lojas G. Comprar uns negocinhos, um copinho pro neném tomar água. Aí voltamos, mamou, tentei dormir, não dormiu, porque ele dormiu no carro. Essa é uma posição bem estranha, né? Não liga não. Aí ele não quis dormir quando chegou, depois do almoço, né? Aí vamos lá tomar a vacina. Chorei um pouquinho que eu tinha uma doída hoje. Na primeira não doeu, então ele nem chorou. Literalmente ele não chorou. Aí na segunda dói, né, mãe? A segunda doeu, aí ele chorou. Mas saiu do postinho já de boas. De boas não, né? Mas sem chorar. E aí a mamãe ficou quase que em função dele só daí depois do final da tarde. Que daí hoje vamos ter a primeira papinha. Comeu uma mamãzinha, uma sardinha. Eu falei, gente, como essa mãe consome nosso dia, né? É impressionante. É impressionante. Só eu fico assim, daí querendo fazer tudo de noite. Tudo que eu digo assim, o tempo pra mim, sabe? Tipo, de, sei lá, qualquer coisa. Assistir uma série, qualquer coisa. Ficar à toa que seja. E aí eu acabo às vezes dormindo mais tarde do que eu deveria. Porque de dia eu tô 90% do tempo cuidando de neném, cuidando da casa. Eu ainda não consegui ajeitar a rotina o suficiente, por exemplo, pra ele fazer as sonequinhas no berço ou no carrinho, né, meu amor? Ou no chão, que seja, pra mim conseguir ter esses tempos a mais disponível. Mas já vi que isso vai ter que acabar quase que imediatamente. Eu não sei que dar um jeito, porque os papazinhos dele vai dar um conflito nesses negócios. Eu quero só ver o que vai virar. Cenas para o próximo capítulo. Oi! Olha a Margarida! Aparecendo por aqui de novo. Eu não me lembro se eu gravei alguma coisa. Na hora de editar, eu vou olhar lá se eu gravei mais algum outro vídeo falando alguma coisa antes desse. Aí eu fico assim, né? Tem tanta coisa que dá pra falar e ao mesmo tempo não tem tanta coisa que dá pra falar, né? Aí eu assisti um vídeo muito bom, por sinal. Gente, como que é o nome dela? Laura Brenner. Eu vou ver se eu lembro de deixar o link embaixo nos comentários do vídeo dela, que é um vídeo, ela fala sobre como aumentar ou como melhorar o seu imaginário. Muito bom o vídeo. E é assim, basicamente assim. E eu de novo mexendo nessa mesa, gente, uma hora eu aprendo. É assim. Às vezes a gente não tem muito sobre o que conversar com as pessoas, ou a gente não tem Ai, gente, sério, não dá. Cérebro de mãe recente.
Mas é nesse sentido, assim, como se fosse assim, o que você tem de experiências, de leituras, de aprendizados no seu repertório para você se comunicar, para você pensar, para você entender algumas coisas, entende? Basicamente isso. Eu vou deixar aí embaixo, vocês vão lá e assistam, que é muito bom. E aí, eu costumo pegar, não tudo, tá? Mas várias coisas. Ouvir, ver e pensar no sentido do cristão. Porque eu sou cristã, né? Então, pra quem não sabia, tô falando. Sou cristã. Então, assim, por exemplo, na minha concepção pessoal, algumas ou muitas pessoas são enganadas por pastores, líderes, porque na verdade não são, né? Que se fazem da Bíblia para manipular pessoas, ensina a Bíblia tudo errado, porque pega o texto bíblico e usa para proveito próprio. Então ele pega um versículo, uma passagem e cria uma narrativa em cima daquilo, e as pessoas acreditam. Feijão para curar o Covid, água ungida, ou não sei o que, umas coisas assim. Mas por que tanta gente é enganada? Porque o cristão, não vou falar assim, não vou falar assim mesmo. Muitos dos cristãos não leem a Bíblia. E muito menos outros livros para ajudar a clarear assuntos sobre a palavra, sabe? Então, assim, se eu não tenho na minha mente a palavra de Deus, quando alguém fala algo usando ela, mas que ao mesmo tempo vai, sabe, o texto fora do contexto, que vira o pretexto, devia ter essa... Mas enfim, vamos lá. Você não tem esse repertório bíblico na sua cabeça. Então, facilmente alguém vai vir e te dar uma interpretação errônea e você vai absorver aquilo. E tá tudo bem pra você, porque você não é a Bíblia mesmo, então você não consegue checar, você não consegue comparar e dizer, não é por aí. Eu já li, não estava escrito isso. Uma vez eu fui visitar uma igreja, o pastor falou um negócio lá que eu olhei assim, eu falei, olha, eu não sou muito entendida, mas eu acho que o que ele falou não tá escrito na Bíblia. Às vezes a gente se equivoca também, né? Mas vocês entendem onde eu quero chegar? Nós precisamos ler. Mas é chato porque você ainda não achou a coisa certa pra ler. Mas ler é legal, ler é bom, faz bem pra mente e deixa a gente mais inteligente. E blinda a gente contra heresias, contra equívocos e por aí vai, abusos e etc. Porque às vezes você não dá pra dizer assim que eu vou ler a Bíblia, tipo 2 vezes ela inteira, por exemplo, e eu vou ter decorado ela. Eu falei, eu li poucas vezes a Bíblia inteira, né? Eu tô lendo a minha 5ª vez, se eu não me engano. Ela inteira. Tá meio travada essa última vez agora, mas vai sair. E que nem eu falei também num dos vídeos passados, algumas partes eu não me recordo. Então assim, a gente precisa ler muito para aquilo entrar na nossa cabeça. Só que tem um detalhe, a partir do momento que você lê bastante, você consegue identificar algumas coisas que a pessoa fala e automaticamente aquilo não confere dentro de você. Por quê? Porque você sabe como que atuada que é a Bíblia. Você sabe para que rumo ela vai. E aí a pessoa fala algo, quando você fala,
Cara, não, a Bíblia não fala assim, a Bíblia não apoia isso, a Bíblia, entendeu? É tipo isso. Então, assim, minha reflexão e talvez até uma convocação ou algo similar, minha incitação seja para leia, estude a Bíblia e outros livros. Mas cuidado também, tá? Cuidado para na hora de você ler os livros. De preferência, leia a Bíblia antes. Ou mantenha sua leitura bíblica constante. Tão constante quanto você conseguir, mas assim, conseguir de se esforçar, tá? Não dou conta mesmo, então a hora que der, eu sento e leio um capítulozinho. Não, se esforce para lê-la todos os dias, se possível. Se não, por exemplo, agora eu não estou conseguindo. Tô tentando. Às vezes não tanto quanto eu gostaria. Mas eu tô me encaixando essa semana. Essa semana um bebezinho começou a alimentação. Introdução alimentar, gente. Quando eu achei que a minha rotina estava entrando nos eixos, vem a introdução alimentar. Aí você tem que tirar um tempo para amassar a fruta, amassar a verdura, cozinhar a verdura. Aí você tem que dar para o neném, lavar o neném depois, lavar a cadeirinha, lavar os trem que você usou. Assim, e são 3 refeições. No tamanhozinho dele agora é 3 refeições, o médico falou. Cadê o tempo? O tempo ficou mais escasso, mas eu vou conseguir. Enfim, existem alguns livros que eles... Não é por ser livro que... Gente, eu fico mexendo nessa mesa. Não é por ser livro que os livros estão todos corretos, tá? Então, assim como tem muito líder, muito pastor falando abobrinha em púlpito de igreja, tem muito autor falando abobrinha em livro, tá? Já tem alguns livros que são vertentes, tá? Por exemplo, hoje a gente pode jogar aí 2, 3 grandes grupos de cristão, de pensamento cristão, né? Cristão protestante, no caso. Os reformados, os pentecostais e os carismáticos. Os carismáticos, eles ficam entre o pentecostal e o reformado. Então, assim, mas, creio eu, não estudei a fundo cada um desses, mas creio eu que o pensamento, a linha teológica, carismática fica um pouco mais perto do pentecostal, acredito eu. Então, assim, por exemplo, você vai ter muito livro mesmo de reformados, de pessoas que têm essa vertente. E se você é pentecostal, pode ser que entre em conflito, uma coisa ou outra. Gente, na minha opinião, a gente pode aprender com qualquer pessoa, reformado, protestante, pentecostal, tudo vai variar do que você está aprendendo, do que você acredita, enfim, porque afinal de contas, no final das contas, não vai ser o autor do livro ou o pastor que está lá em cima no pregando que vai prestar conta de mim para Deus. Eles podem até prestar conta, mas sou eu que fiz as decisões da minha vida. Eu e Deus. Tete a tete vai ser assim. Mas é isso. Tava pensando muito sobre isso. E eu tenho muito isso na minha cabeça. Eu quero ler mais, eu quero estudar mais, pra ser um pouco mais difícil de me enganar, de me levar na conversa. E isso não se aplica apenas à Bíblia, não, viu? Isso se aplica à vida. Quanto mais coisas a gente aprende da vida, quanto mais coisas a gente vive e vê. Por isso que no final do vídeo passado, eu falei, volte em algumas coisas da sua vida que não ficaram muito claras, mas que você já tá bem, tá sarado, não tem mais dores e sofrimento por causa daquilo. Faça, às vezes, o exercício de ir passar um pente na sua vida, assim, e falar assim, aonde eu errei, o que eu fiz, por que eu deixei as coisas chegarem onde chegaram, sabe aquela coisa assim? Só pra você ficar melancólico? Não, gente, pelo amor de Deus. Pra você
aprender com aquilo e evitar. Então aí você soma a sua sabedoria que você adquiriu, seja ela deste tamanhozinho, ou desse tamanho, mas aquilo que você aprendeu com a sua vida, vivendo as experiências da sua vida, e aquilo que você aprendeu com o externo, vendo outras pessoas viverem aquilo perto de você, lendo coisas, sabe, ouvindo testemunhos, tem várias maneiras, então assim, como se fosse, é o seu repertório. Vem essa mulher em questão do vídeo que eu falei, ela falou do imaginário, você vai ver lá assim, eu coloco como repertório, um repertório para você evitar algumas coisas, para você crescer em outras, para você ser uma pessoa melhor, até para você se corrigir, porque quando você se dá conta, você aprendeu alguma coisa, você analisa a sua vida e fala, não tô fazendo. É igual esses tempinhos atrás eu falei pro meu marido, meu Deus, eu tô muito chata. Eu falei pra ele, eu tô muito chata, eu não era tão chata assim. Eu tô muito chata. As coisas foram acontecendo e eu fui ficando mais chata, mais ranzinza, porque, né, quando algumas coisas difíceis acontecem, tipo assim, a casca vai ficando mais dura, eu falei, tá, mas eu fiquei muito chata, eu não precisava ter ficado tão chata. Então agora eu tô tentando desficar chato, mas é difícil, viu? Algumas coisas eu não vou deixar de ser chata, não. Radical, firme. Mas outras coisas a gente tem que deixar de ser chata. Mas fica aí a reflexão. Vamos ler, gente. Vamos ler. Vamos estudar. Para que não venhamos a ser enganados por pessoas de má índole, ou com um coração ruinzinho, ou alguém que quer. Eu ouvi um pastor falando, eu até coloquei no meu status, eu falei que ele estava ligeiramente, ele bateu na trave. Quem viu vai lembrar, ou não lembre, né, porque não sou tão relevante. Mas enfim, tem igreja, pastores, líderes que querem criar pessoas, literalmente criar. Não, a mulher falou que não é literalmente, mas é quase literalmente. Ela quer, elas, as pessoas, elas querem fabricar. Elas querem pegar você como se você fosse um papel em branco e moldar. O papel não se molda, né? É um barro, então. E moldar a sua maneira. Mas eu vejo assim que não é por aí, porque pra mim isso é manipular. É manipular as pessoas. Pastores e líderes, eles precisam deixar Deus agir e moldar a pessoa, não eles mesmos. Então, eu preciso ser moldada por Deus. Então, quando eu passo a ter um comportamento, uma atitude estimulada por um líder, por um pastor, não necessariamente esta atitude ou esta característica vai ser algo de Deus para você, por incrível que pareça. Porque muitas coisas relacionadas à igreja, a gente tem quase que como um santificado, não mexa, não toque. Gente, não é por aí. Tem muita coisa desajustada, porque as igrejas são feitas de pessoas. Pessoas não são perfeitas. Deus é perfeito. Ponto. Pessoas cometem equívocos, pessoas cometem erros, pessoas são más, pessoas fazem coisas erradas. Simples. Então assim, observe isso na sua vida. Só tô falando. Ui, de novo. Depois não vem falar que eu não avisei. Eu fui manipulada, mais de uma vez, inclusive. Uma das vezes demorei muito tempo a perceber, a outra vez, na verdade, acho que todas as vezes. Não é fácil, às vezes não é fácil perceber que você tá sendo manipulado, tá? Então, ó, fica de olho aberto. Então é isso, gente. Vai ler, criatura, vai ler. Desliga esse YouTube e vai ler. Tchau.